Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um bate-papo aqui no canal das Ciências Jurídicas da Graham Faculdade. A meu lado estou com o professor Thiago Bazzi, que é pós-doutor, doutor em questão de serviços sociais, políticas sociais e direitos humanos. O professor Thiago tem um currículo vastíssimo, mas, sobretudo, ele é nosso professor NDE dos cursos das Ciências Jurídicas da Graham Faculdade e ele também que gerencia toda a parte aí dos TCCs da nossa pós-graduação. E conversando, né, professor Thiago, nós sentimos algumas dificuldades dos nossos alunos da pós-graduação na construção do seu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. E resolvemos, então, gravar essa live que se chama TCC Sem Traumas. O professor Thiago vai trazer para você, aluno da pós-graduação, você que não é nosso aluno, mas quer fazer um TCC brilhante, o pulo do gato. Professor Thiago, nossos alunos são seus. Muito obrigado, professora Núbia. Com muita satisfação que eu compartilho esse espaço com você. Quero agradecer a oportunidade de poder trocar ideia com você, a gente pensar a melhor forma de conduzir esse processo do TCC. E eu quero enfatizar a palavra processo, porque a escrita do trabalho de conclusão de curso não é uma escrita do dia para a noite. Ela é construída aos poucos, ela é lapidada. E aí nós vamos resgatar aqui, professora Núbia, um documento muito importante, que ele é um requisito para quem vai fazer o TCC, que é o manual da nossa faculdade. Além disso, a gente tem as regras da ABNT, que perpassam todo o nosso manual, mas de imediato eu já recomendo a leitura do manual como uma referência na construção do TCC. Bem, para iniciar esse bate-papo, professora Núbia, eu queria falar um pouquinho da escrita, né? A escrita não é algo simples, não é algo, às vezes, sem trauma, né? Sem alguma dor. Ela exige da gente uma dedicação. E o processo de construção do TCC, para mim, ele está sedimentado em 3 bases. A primeira é a leitura, pessoal. É indispensável que vocês façam leitura daquele conteúdo, daquele tema que vocês se dispuseram a trabalhar, a pensar no seu TCC. Então não se esqueçam, é fundamental na sua agenda, no seu cronograma de estudos, incluir um tempo de leitura. Um segundo aspecto é um tempo de escrita, né? Não adianta nada a gente ler se a gente não escreve. Tem até um autor que eu chamo a atenção, que ele fala, olha, eu vejo muitos estudantes caindo na gula livresca, né, que é a leitura, 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 e não produz nada, professor Núbia. Então, nesse sentido, eu penso que é fundamental aí a gente trabalhar também nessa perspectiva da escrita. Você definir um tempo dentro da sua rotina de estudos, considerando o prazo que você tem para escrever. E, por fim, esse é o momento crucial, é a revisão. Por quê? Na revisão é que você vai fazer uma espécie de limpeza do texto, é que você vai dar a sua cara para aquele texto, é o momento que você vai conhecer o seu TCC. Eu chamo a atenção para esse momento da revisão porque você precisa ser o dono do seu trabalho, tá certo? E é só lendo ele que você vai ganhando cada vez mais autoria. Então eu queria jogar lá no material só para enfatizar esses 3 pontos com vocês. Vamos dar uma olhadinha no material. E aí, pessoal, fazendo o TCC, temos 3 momentos importantes: leitura, ok? Escrita e revisão. Muitas das vezes você vai combinar esses 3 momentos no mesmo dia de estudo, tá certo? Na medida em que você for ganhando maturidade, você vai ler um conteúdo específico, vai escrever e vai revisar o seu trabalho. Com isso, o que a gente espera, pessoal, é que vocês se tornem donos do trabalho, que vocês se tornem autores desse TCC, beleza? Esse é um primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção, é a organização de um tempo específico para estudar e para produzir o TCC. E dentro desse tempo, ter 3 etapas: leitura, escrita e revisão. Pessoal, no processo de revisão, eu também convido vocês a ter outros leitores do trabalho de vocês. Os melhores textos que eu já produzi, professora Núbia, foram textos que eu tive outros leitores, que eu passei por uma revisão de outros colegas. Eu lembro que eu produzi um artigo uma vez que ele foi elaborado a 5 mãos, né?
foi o melhor texto que eu já produzi, porque você tinha 5 revisores, 5 pessoas construindo o TCC ali, construindo o trabalho, né, de forma coletiva. E às vezes a gente escreve e não percebe os vícios, né, Tiago? Exatamente. Eu lembro que uma colega fez um comentário no meu, falou, Tiago, eu sei que você gosta de escrever e tal, mas você não é o Machado de Assis, então vamos ser objetivo aqui, né? Bem, eu queria voltar lá para o nosso material e destacar ali um aspecto que são os erros mais comuns. Nós temos um trabalho aqui, eu, professor Vicente, nas Ciências Jurídicas, que é de corrigir os TCCs da pós-graduação. E o que é que a gente tem encontrado aí, pessoal? TCCs sem identificação, ok? Páginas iniciais incompletas ou não devidamente elaboradas. Resumo e introdução incompletos. Daqui a pouco eu vou dizer o que precisa ter no resumo e também na introdução. Além de problemas de formatação, espaçamento, recuo de parágrafo, tópicos não sinalizados. Pessoal, quero destacar para vocês que no manual de TCC do GRAN a gente tem todos esses aspectos sinalizados. Basta que a gente faça a leitura desses pontos, basta que a gente sinalize aí, identifique esses pontos centrais na organização, no que a gente chama de formatação. A formatação é a forma do nosso trabalho, e o trabalho científico ele vai exigir um tipo de comunicação específica. Por isso que é fundamental que para o TCC, para você atingir a nota máxima, que você siga essas regras, especialmente as regras do nosso manual e as regras da ABNT, beleza? Seguindo lá para o nosso material, no desenvolvimento do TCC, o que a gente tem observado? A ausência de referenciais teóricos. E aí, professora Núbia, é importante a gente estar atento aí aos textos, às aulas, os slides do nosso curso, ok? Além da bibliografia recomendada ao longo de todo o curso. Também quero destacar para vocês que os melhores trabalhos que eu já fiz foram trabalhos que eu construí a partir das disciplinas. Então, em cada disciplina eu ia lá, escrevia um texto e depois eu aproveitava esse texto lá no meu TCC, lá na minha dissertação. Então, ao longo do curso, você já pode ir construindo o seu trabalho final, fazendo pequenos artigos, e lembrem-se que é fundamental essa referência bibliográfica, essa referência aos autores. Seguindo no material, um outro aspecto essencial são os fundamentos legais. A gente está falando de curso de ciências jurídicas, a gente tem que estar muito atento aos fundamentos legais. E aí já nos conectamos ao ponto seguinte, que são as citações. Nós temos regras para citações e é preciso estar atento, né? Lembrando, aquelas citações ali com até 3 linhas, você pode botar no corpo do texto, entre aspas, citações com mais de 3 linhas, elas devem vir com recuo, com a letra menor, lembrando de citar o autor, o ano da obra, ok? A página do livro. Se for citação indireta, você precisa citar lá o nome do autor, citar o ano da obra. Essas são regras do protocolo científico, né? Cada espaço possui as suas regras de comunicação e a ciência tem o seu. Lembrando que tudo isso está no nosso manual e também nas regras da ABNT. É interessante a gente frisar isso, né, Tiago? Porque é muito diferente você fazer um TCC do que fazer um resumo. Uhum. E por mais que você escreva bem, há coisas, há informações que você retirou de algum lugar. Isso. Aquilo não brotou como uma árvore, como um mato. Então, de onde foi aquela referência? Exatamente. É necessário você trazer isso. Então, é uma construção acadêmica. E academicamente falando, quem está fazendo um TCC, ele não tem o domínio daquele conteúdo. Tanto é que ele baseia-se em outros que o precederam para formar o seu convencimento. Exatamente. Isso é fundamental para a ciência, porque a ciência ela é uma construção acumulada de saberes, né? A gente vai evoluindo, vai construindo novas verdades, novas percepções a partir das referências do passado. E é tão interessante, você, nosso aluno aí da pós-graduação, nós entendemos essa dificuldade, inclusive o professor Tiago, que é pós-doutor, eu sou pós-doutoranda. Por mais que às vezes a gente tenha uma tese inédita, perceba, a gente tem uma tese inédita para defender, a gente precisa basear a nossa hipótese e o nosso problema em preceitos acadêmicos que já existam. Então a gente vai lançar uma tese nova, mas com qual fundamento? Então imagina só você que está partindo de um assunto que não é inédito, que é um assunto que já está aí na academia,
na academia. Então, mais um motivo para a gente ter esse fundamento. Exatamente. Né, e aí, nos critérios de correção, está lá no nosso manual, se você não referenciar o autor e a gente passar o seu trabalho por um farejador de plágio, ele pode ser reprovado. Então, nada melhor do que seguir esses protocolos. Todos nós vamos usar autores, usar outras referências, documentos, leis. Então, a gente tem que seguir o protocolo de citar essas fontes, isso faz parte desse percurso científico. Um terceiro aspecto, quando a gente fala do desenvolvimento do TCC, professora Núbia, é a questão do diálogo crítico, né? Esse é o ponto em que você aparece como autor. Sim. Você pega a percepção, o conceito do autor A, junta com o autor B e traz a sua síntese, que é o seu comentário em cima daquele aspecto. É assim que a ciência avança, né? A partir do momento que você consegue ter uma percepção e uma análise crítica, né, do conteúdo já produzido. É claro que a gente não vai exigir de você aqui na pós, né, que você crie uma nova tese, né, que você desenvolva uma nova concepção teórica, mas a gente quer um diálogo crítico, quer que você apareça no texto também. E lembrando, pessoal, a gente pensa em depois fazer com que muitos TCCs sejam recomendados para publicação, né? Para quem quer seguir a carreira científica, fazer um bom TCC é um pré-requisito para entrar na carreira acadêmica, para produzir artigos que vão ser publicados em revistas científicas. Então, e para o nosso aluno que está no serviço público também, isso pode ser um diferencial quanto à questão de progressão de carreira interna, qualificação. Exatamente. Então é muito, muito importante que vocês se conscientizem que não só aquele que vai seguir na carreira acadêmica, mas aquele também que está no serviço público, isso é de suma importância, né? Exatamente. Isso vai te destacar na sua carreira para ocupação de cargos de chefia, né, para participação em eventos, né, no Brasil, eventos internacionais. Então, esse diálogo crítico é o início desse processo, né, da construção da sua carreira acadêmica. Seguindo, pessoal, um outro aspecto que a gente vai destacar aí é a conclusão, as considerações finais do trabalho. Nesse momento, a gente recomenda a retomada dos objetivos da pesquisa, é o fechamento do seu trabalho. Então, volta lá na introdução, o que você tinha colocado como objetivo, se alcançou, não alcançou, por que não alcançou, destaca os principais resultados e achados da pesquisa, e aí a gente vai ver que as conclusões que fecham bem são aquelas que conseguem apresentar recomendações práticas para a legislação, para a política pública, para os operadores do direito, e também TCCs que consigam levantar novas questões que possam ser desenvolvidas em outros estudos, em outras pós, em outros momentos de dedicação à pesquisa científica. Então, o processo de pesquisa ele é continuado. Eu terminei uma pesquisa aqui, mas eu não sei de tudo, né? Eu abro um caminho novo aí para o desenvolvimento de outras pesquisas, de outros trabalhos. Então, a gente sugere que no final também da conclusão, que você aponte questões, aponte caminhos para o desenvolvimento de novos estudos. Beleza, pessoal? Olha só, eu queria apresentar para vocês agora o manual do TCC de uma forma bem resumida, tá certo? Lembro que é fundamental a leitura de vocês, e aí os professores estão disponíveis nos fóruns, em outros canais, para também tirar dúvidas sobre esse manual. A gente tem uma distinção aí entre monografia e artigo, tá certo? O primeiro aspecto. A monografia vai ser aquele trabalho escrito, com foco numa pesquisa sobre um tema único, e tem uma estrutura lógica, um formato específico. Hipótese, metodologia, resultados, né? Além de um conteúdo informativo e crítico, baseado em uma bibliografia sobre o tema, tá certo? Normalmente, a monografia, pessoal, é um trabalho de maior fôlego, é um trabalho que vai exigir mais tempo ali de revisão de literatura, mais tempo no desenvolvimento do TCC, uma pesquisa um pouco mais abrangente, né? Inclusive o número de páginas é bem maior, né? Você tem trabalhos aí acima de 30, 40 páginas nas monografias. Mas é um trabalho também, pessoal, que te traz aí um grande avanço na sua trajetória. Eu me recordo que a minha produção da minha monografia acabou me servindo por referência para outros trabalhos, né? É uma construção que fica na sua memória, que fica marcada ali na sua trajetória, mas ela vai exigir de você um pouco mais de tempo para construir e também mais organização no processo da escrita, beleza? Um outro ponto aí são os artigos, né? A gente tem, por exemplo, os artigos de revisão de literatura, de revisão
de estudos, de legislação. Ele é uma publicação que visa comprovar ou questionar informações já descritas. Então, no artigo, a gente resume, analisa e discute, né, conteúdo já publicado. O artigo científico é um tiro mais curto, né, é uma empreitada que vai demandar de vocês menos fôlego de escrita, mas uma maior capacidade de síntese e de organização das ideias. Então, o que se recomenda é que na estrutura do artigo científico você elabore um resumo que seja muito consistente, que tenha um objetivo claro do estudo, que indique quais foram aí as metodologias utilizadas e os resultados alcançados no trabalho, tá certo? No caso do artigo científico, né, também a gente vai demandar uma referência teórica, um diálogo crítico, especialmente no desenvolvimento desse trabalho. Beleza, pessoal? Seguindo aí na análise do nosso manual, a gente vai falar da estrutura dos elementos de um trabalho acadêmico. A gente tem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Os elementos pré-textuais incluem capa, folha de rosto, folha de aprovação, o resumo, olha as características do resumo, porque esse aqui costuma ser um fator ali que reduz a nota de vocês. Então, o resumo tem que ter objetivo, metodologia, resultado, em um único parágrafo com palavras-chave. Pessoal, por que o resumo é tão sagrado no artigo? Porque eu, quando vou fazer uma pesquisa e vou selecionar os textos que eu vou utilizar na minha pesquisa, eu não vou ler todos os textos. Eu vou pesquisar lá as palavras-chave e, a partir delas, eu vou ler os resumos. Os trabalhos que tiverem conexão direta com a minha pesquisa, eu vou selecionar. Então, o resumo é a alma do negócio. Eu preciso ter um resumo muito bom, que me apresente, que apresente o percurso da minha pesquisa e principalmente os resultados que eu alcancei. Ele é a propaganda do seu trabalho. Não sei, né? Você, Thiago, mas todas as vezes que eu escrevo um artigo, eu deixo para escrever o resumo por último. É isso. Porque eu só vou conseguir resumir aquilo que eu já escrevi. Exato. Não é verdade? Então, o resumo é a última coisa que você faz. Porque você só pode apresentar para o leitor aquilo que você já escreveu. E é a mesma coisa da introdução. Quando eu estou falando de uma monografia, alguma coisa assim, eu também só escrevo por último, porque eu só posso introduzir algo que eu já sei. Exatamente. Qual que é o corpo inteiro, né? E quando você escreve a introdução no começo, você costuma fazer um erro que normalmente você pega a introdução de um projeto, de uma intenção, e aí você vai colocar os verbos no futuro. Farei um levantamento sobre a legislação acerca da violência contra a mulher. E aí você esqueceu lá a introdução, entregou o trabalho com os verbos no futuro, mas na verdade você já fez o trabalho, já entregou. Isso é bacana, é isso mesmo. Então esse é um erro muito comum que acontece nos trabalhos em que você faz a introdução ali no começo. Né? Verdade. Bem, pessoal, seguindo em frente aqui, a gente vai falar dos elementos textuais. Como eu já sinalizei no manual de TCC, isso está reforçando, a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Lembrando que na introdução a gente traz a contextualização do tema e não se esqueçam dos objetivos, beleza? No desenvolvimento é o momento que a gente tem a discussão do tema, a fundamentação teórica e legal, como você fez o levantamento, a análise dos dados e a indicação dos resultados da pesquisa. Então, pessoal, se vocês quiserem separar o desenvolvimento, quando você olha e fala, poxa, eu tenho que escrever 10 folhas aqui do desenvolvimento do meu artigo, é muita coisa. Separem em pedaços. Então, fundamentação teórica, depois fundamentação legal, depois levantamento de dados, quais artigos eu li, eu fiz entrevista, depois análise dos dados e depois resultados. Você divide ali o desenvolvimento em várias etapas, né? Você consegue produzindo aos poucos e também vencer esse desafio com mais facilidade, né? E por fim, pessoal, a gente tem a conclusão, que traz a síntese dos resultados e as considerações finais, lembrando que você tem que retomar o objetivo de pesquisa, que você tem que fazer uma síntese ali daquele conteúdo acumulado e eu proponho que vocês tragam recomendações e também sugestões de novos estudos, tá certo? Bem, pessoal, a gente trouxe para vocês aí as estruturas da introdução do trabalho, lembrando que nós vamos compartilhar aí esse conteúdo do desenvolvimento de acordo com o manual de TCC, lembrando, pessoal, para os aspectos relacionados aí à formatação do trabalho, tá certo? Muita atenção com os espaçamentos, com a fonte que você vai utilizar,
muita atenção aí com as citações, porque esses são fatores de correção que a gente precisa estar atento. Tá? Todas as bancas, elas acabam tendo que seguir esse protocolo na correção e a gente olha lá a formatação do trabalho, a fonte que você utilizou, né? A gente vai olhar os espaçamentos, né? Como que você coloca o trabalho nas margens. E eu e o professor Vicente temos identificado também que muitos estudantes fizeram um projeto para o TCC. E às vezes os estudantes pegam e migram o projeto direto para o TCC, sem fazer ali uma repaginação, uma reconstrução. O projeto é uma intenção, né? Uma indicação do que você vai fazer. O TCC já tem um outro formato. O formato central do TCC é esse: introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro do desenvolvimento, você pode incluir ali tópicos, assuntos que você discutiu. Então, não dá para trazer toda aquela estrutura do projeto de pesquisa para dentro do TCC. Não dá para você trazer lá objetivos, metodologia, como tópicos em separados. No TCC você já coloca isso tudo ali corrido dentro da introdução do trabalho. Beleza, pessoal? Então, seguindo, a gente tem aí a conclusão e as considerações finais, né, que retomam os objetivos gerais e específicos, aponta limitações e sugere futuras pesquisas. E não deve introduzir novas informações, né? Muita atenção, você está fechando o seu trabalho, então circunscreva suas análises ao tema que você discutiu no TCC. Por fim, pessoal, esse é um outro critério de avaliação do nosso trabalho, que são as referências, ok? Então, nas referências, o que eu vou trazer? A lista das obras citadas após a conclusão. Elementos essenciais, informações indispensáveis para identificar esse documento. Quais são, pessoal? O autor, ok? O título da obra, a edição, né? A editora desse trabalho, o local em que ele foi produzido e o ano, tá certo? Esses são elementos essenciais, que aí, é claro, de acordo com as regras da ABNT, a gente vai ter artigo com modelo de citação diferenciado, as leis com modelo diferenciado, né? Tudo isso está listado, mas esses elementos são essenciais: o autor, o título da obra, a edição, a editora, local e o ano do trabalho. Lembrando que as referências lá, a lista de todas as referências, ela também é um elemento essencial. Por quê? O pesquisador, quando ele seleciona lá uma obra, ou seleciona um artigo, ele olha o resumo, mas ele olha também lá suas referências, porque dali podem pintar novas ideias para o desenvolvimento da pesquisa dele. Por isso é tão importante a gente elencar todas as obras que nós citamos no trabalho. E, sobretudo, por que a gente está aqui, né, Tiago? Sobretudo, a gente está aqui, primeiro, para legitimar e reconhecer o seu esforço em realizar um TCC. A gente sabe que a maioria dos nossos alunos de pós-graduação, eles têm um sonho de utilizar esse TCC como uma forma de qualificação para inserção no seu mercado profissional aí do serviço público. E nós reconhecemos e agradecemos muito a você por essa confiança de que podemos fazer isso. Só que nós precisamos também que você entenda que nós, enquanto instituição de ensino, não podemos validar qualquer TCC produzido. Até porque isso coloca em xeque a nossa qualificação profissional, a sua qualificação profissional. Então, nós precisamos que esse TCC ele seja confeccionado não nos moldes de um doutorado, de um mestrado, não é isso, nos moldes de um MBA, mas nos moldes mínimos que possa ser aceito, inclusive aí no seu setor, no seu órgão de administração. E é muito importante também que você entenda que o seu TCC ele é corrigido com muita atenção, com muita perspicácia por profissionais como o professor Tiago, que, como eu disse a vocês, é pós-doutor, pelo professor Vicente, que também é doutor. Então, nós queremos trazer aqui nessa live a compreensão de que nós entendemos a sua dificuldade, que nós estamos aqui, né, Tiago, apostos para lhe ajudar a desenvolver o melhor TCC, para que você possa passar por essa etapa e atingir logo o seu objetivo. O que mais, Thiago, que a gente pode falar para o pessoal? Eu queria destacar que produzir um trabalho assim traz uma satisfação depois, né? É um trabalho que tem um custo de tempo, tem um custo de energia, de dedicação, mas conseguir ter um trabalho
realizado, depois ter um trabalho aprovado, é uma satisfação assim que é inesquecível, marca a nossa trajetória. E eu quero dizer, dá vontade de continuar. Sim. Quando você tem um trabalho aprovado, ali na pós-graduação você fala, acho que eu vou fazer outro, eu vou fazer um mestrado, quero continuar estudando, né? Isso também tem um efeito psicológico, motivador, de valorização do nosso trabalho, né? Então, acima de tudo, esse é um trabalho de vocês, é um trabalho para vocês, para fortalecerem a sua trajetória, fortalecerem a carreira de vocês, e a gente está aqui para ajudar, para facilitar vocês durante essa caminhada. É isso. Espero que você tenha gostado desse momento. Agradeço ao professor Thiago pela disponibilidade, pelo carinho com que ele vem corrigindo aí cada TCC, para que você tenha a melhor formação possível aqui nas nossas pós-graduações. Professor Thiago, até a próxima live, então. Falou. Tchau, e você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Curta, compartilhe, comente, para que possamos trazer aqui sempre as melhores ideias, os melhores assuntos. E não se esqueça, você pode também sugerir temas para que possamos trazer na próxima live. Até a próxima. Valeu.